O ITA, ele quer o melhor estrategista ali no meio, né? Então, você quer vencer uma guerra, um jogo, um vestibular, um concurso, você não pode ter orgulho, falar assim, eu tenho que resolver essa, porque essa questão... Não, eu tenho que passar, eu quero passar. Toda a prova do ITA tem 3 tipos de questões. A pessoa, fácil, médio, difícil. Não é disso que eu tô falando. Tô falando assim, tem pelo menos uma questão que você não deve tentar fazer, porque vai demorar muito. O ITA, ele quer o melhor estrategista ali no meio, né? Então, você quer vencer uma guerra, um jogo, um vestibular, um concurso, você não pode ter orgulho, falar assim, eu tenho que resolver essa, porque essa questão... Não, eu tenho que passar, eu quero passar, né? Se a meta é essa, passar, né? Então, eu vou atacar as questões que eu leio, entendo que tem que fazer, né? E tenho familiaridade. Aquelas que eu leio e sei que eu vou ter que pensar um pouco mais, eu deixo para uma segunda passada. E aquela que eu leio e vejo que até para entender o enunciado está complicado, ou entendi, mas na minha cabeça vai dar muita álgebra, muita conta, um caminhão de coisa para fazer, essa deixa por último. Né? E provavelmente escolher aquela para não fazer mesmo, para caprichar nas outras e ter as para acertar as outras, né? Então, esses são os 3 tipos, né? Como você disse, a primeira, um tipo é uma que a pessoa não vai fazer, que eu, pelo menos, olhando para a prova, eu acho que é a 48, e o ITA foi até bonzinho, porque ele deixou ela por último da prova de matemática. Geralmente eles são meio capciosos, assim, eles colocam a 4ª ou 5ª questão, é impossível. As 4 que tem que fazer, que a gente falou, e as outras são aquele nível médio. Eu arriscaria até a primeira, que é do determinante, colocaria como uma que tem que fazer, daria sim. Do determinante. Agora, eu também acho que dava para fazer assim, com mais tranquilidade. Dá para você marcar um gol logo de cara, né? Dá, porque ali no livro do ensino médio. Agora, eu olhando a prova, Wagner, eu não vi nenhuma questão que exigisse conhecimento de ensino superior para fazer. Não tinha nada que exigisse. E nem que o conhecimento de ensino superior deixasse a questão mais fácil. Também nenhuma deixa mais fácil. Eu não vi isso, entendeu? Porque tem muito aluno que às vezes chega pra gente, né? E fala assim, se eu souber derivada, integral, vai ficar mais fácil? Não vai. O ITA é cuidadoso, né? Escolhe as questões, ele fala que ele não cobra matemática de nível superior, e raramente a gente tem uma questão que sairia mais fácil com matemática de nível superior, né? Raramente. E a segunda fase? Eu não lembro. Desculpa te interromper, Wagner, mas não, vamos lá, eu também não lembro. Concordo com você. Agora vamos falar um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre o que a pessoa tem que fazer em preparação agora para a segunda fase do ITA, mais especificamente em relação à prova de matemática. Hoje é dia 18, a gente está aí com coisa de 20 dias para a segunda etapa. Quem passou para a segunda etapa, 20 dias é um tempão. Primeira pergunta, o que a pessoa pode esperar da segunda fase do ITA? E o que a pessoa tem que fazer nesses 20 dias que antecedem a segunda etapa? Bom, eu não vi nenhuma questão na primeira etapa, aqui na primeira fase, sobre, por exemplo, discussão de sistemas, né? Lineares ou não lineares. Então, pode ser que tenha alguma para discutir, pode ser uma equação com um sistema disfarçado por equação de matrizes. Mas acho que, antes de mais nada, é treinar a escrita, né? Então, saber redigir uma boa resposta de maneira organizada, porque você tem que lembrar que vai ser algum professor ou professora que vai corrigir. E não vai ser o teu professor ou professora do colégio, né? Vai ser alguém que está avaliando com critério uma prova de segunda fase do ITA, né? Então, coloca a coisa de maneira organizada, indica, né? Quando você escreve bem, mostra melhor o quanto você sabe, né? Você sabe com precisão aquilo que você está escrevendo. Se você tiver alguma questão de geometria, seja ela plana, espacial ou analítica, a figura facilita descrever a resolução, normalmente, tá? Então, põe uma figura
pequena que seja, vai diminuir o tamanho do seu texto e abrir espaço para você fazer mais álgebra ou as contas, ou raciocínios que você precise fazer. Então, lembrar de colocar, né, chamar o nome do triângulo, colocar congruência, semelhança, quando for. Se for usar vetor, usa, mas indica direitinho o que você está fazendo. Cuidado para não pular, assim, muitas passagens, né? A prova é uma carta, é um documento lá, é uma mensagem. Tem que contar uma história, um raciocínio, tá? Não é para você contar a história da matemática ali, mas tem que ter um começo, meio e fim, que a pessoa leia e fale, pô, realmente a pessoa soube resolver. Separar em casos, quando precisar, separar em casos, se cair alguma coisa de análise combinatória, né? Não duvido que apareça análise combinatória na segunda fase. Deve cair alguma coisa a mais de números complexos. Polinômios, eu achei que cobraram muito leve na primeira fase, então na segunda deve vir mais, tá? Logaritmo, não vi nada na primeira fase, né? A gente passou a prova aqui, nada de logaritmo. Deve ter parte de o que é uma função injetora, sobrejetora, bijetora, né? Olha com cuidado para isso, mas sem afobação. Pega um assunto por vez e vai fazendo. Uma maneira de você fazer isso é pegar a prova de segunda fase do ano passado. Ah, já fiz. Tá, então pega do outro ano, mas faça de maneira metódica e devagar e vá olhando os detalhes. O que está faltando? Ah, tem isso aqui, tem aquilo ali, tá? Eu não sei, eu apostaria aí, logaritmos, tem que aparecer alguma coisa na segunda fase. Números complexos, embora tenham rolado duas questões, eu acho que pode rolar alguma coisa mexendo com trigonometria, aquelas coisas das raízes, as equações ciclotômicas, né? Z elevado a n igual a um número. Estou olhando para a prova para realmente falar de algo que não tenha caído. Esperaria cair alguma coisa de geometria espacial, mais voltado para pirâmides ou prismas, poliedros convexos, e aí eu acho interessante você saber não só V menos A mais F igual a 2, ou V mais F igual a mais 2, mas saber todas as relações e saber quando um poliedro existe ou não, tá? Convexo, pode cair. O Wagner, sabe uma coisa que eu não vi nessa prova também? O que, Bruno? Se eu estiver enganado, você me corrige. Uma coisa que eu não vi logaritmo, como você falou. Uhum, então, lógico que vem logaritmo, é bem provável que venha logaritmo na segunda fase, porque o pessoal do ITA gosta mais de churrasco do que de logaritmo. Gosta mais de logaritmo do que de churrasco. Né? A gente conhece lá, os caras que estão dando aula lá, os caras que estudaram com a gente conhece. O ITA é tipo assim, com matemática, todo mundo chega no ITA gostando de matemática, né? E aí os professores meio que fazem assim, você gosta de churrasco? Adoro churrasco. Então vem aqui, agora você tem que comer um boi. Eu tinha 11 cadeiras de matemática na eletrônica, 11, velho. E tinha umas que eles davam um outro nome só para disfarçar, entendeu? Porque no final das contas era matemática. Na aeronáutica eu não sei, né, como é que era exatamente, na mecânica aeronáutica e tal. Você também tinha, né? Eu acho que você fez L, né? Eletrônica. Eu fiz eletrônica, Então, na eletrônica tinha uma matemática a mais, né? Que era no primeiro profissional, que é o terceiro ano, que era Mat 51, ou para você talvez tenha sido 52, que eram as séries de Bessel, não era? Para poder calcular. Séries de Bessel, E não é a manteiga, não é a margarina. Bessel. Tem a Bessel, é verdade. É o Bessel. Boa. Mas que era para calcular alguma coisa com antena e transmissão, de radiotransmissão, né? Eu não estudei isso, eu só lembro do pessoal falando. Circuito de telecomunicações, usavam muito. Circuito de telecomunicações e tal. Mas, que eu ia falando, então, logaritmos já falou. Teve uma coisa que eu não vi nessa prova, que foi PA e PG. A PA foi colocada onde? Eles falaram PA duas vezes naquela questão de polígono, né? Mas assim, de maneira tão leve que não dá nem para dizer que foi colocado, né? Então, e eles gostam de falar eles gostam de misturar PA com logaritmo, trigonometria, às vezes eles juntam logaritmo e trigonometria na mesma questão. Agora, PG tem uma que veio com PG escondida, viu? Foi essa aqui cadê? Essa 43 aqui, ó. Ela tem uma PG escondida nessa soma dessas duas potências de números complexos conjugados. Você vai mexendo, aí acaba dando uma
PG. Uma PG, né? Você olhando até para as alternativas, você já saca que tem a ver com soma de PG aqui, né? E logaritmo? Logaritmo não, é geometria analítica. Então, geometria analítica... Não veio também direito, né, Wagner? Veio muito leve. Veio Eu só acho que essa hipérbolezinha aqui. Muito leve também, achei. Eu acho que eles vêm mais pesado na geometria analítica. Eu apostaria numa elipse, já que foi hipérbole na primeira fase, uma elipse misturada com alguma outra coisa, circunferência. Hipérbole com elipse é típico, assim, de misturar, né? E até gostoso de resolver. Ou misturar, né?